bem com vocês? Bom, gente, hoje temos novidade aqui no canal e daremos início ao novo quadro chamado Hashtag Bate-Papo com a Preta. Roda a vinheta, produção! Bom, gente, uma vez na semana teremos a participação de um convidado especial nesse quadro para bater um papo comigo sobre determinado assunto do conhecimento dele. E hoje, nosso primeiro convidado é o psicólogo Lucas Lima. E como vocês já viram no título do vídeo, a gente vai bater um papo hoje sobre um assunto muito importante que muita gente trata como besteira. Mas antes, não esquece de deixar seu like no vídeo, se inscrever no canal e me segue lá no Instagram, @casadapreta08, e segue o Lucas também lá no @pslucaslima. E vamos lá para o nosso papo. Lucas, primeiramente queria te agradecer por ter aceitado o meu convite, né? E por estar aqui fazendo a primeira participação desse quadro. Eu que agradeço, Rafa. É uma satisfação enorme estar aqui com você. E assim, eu escolhi esse tema porque eu pude observar, né, durante esses dias, que tem muita gente que está desenvolvendo ansiedade e que as pessoas ao redor não estão dando muita importância, estão achando que é frescura. Mas, afinal, Lucas, o que é ansiedade? Ansiedade é um mecanismo de defesa, né, neurofisiológico que tem como principal objetivo promover a sobrevivência do indivíduo e ajudá-lo a evitar situações difíceis e desagradáveis. Assim, as pessoas sempre dizem que quando estão com ansiedade, sente temor pela morte, medo. Quais são os sintomas da ansiedade? Bom, antes de falar dos sintomas da ansiedade, nós precisamos entender um pouco melhor como é que ela se manifesta. Vamos ilustrar um exemplo. Vamos imaginar uma girafa lá na savana africana que se depara com um leão. Automaticamente o cérebro daquela girafa vai interpretar aquela informação como algo que pode ameaçar a sobrevivência. E automaticamente ele vai enviar mecanismos de defesa para o corpo, né, daquela girafa, né, através de reações orgânicas, como dilatação da pupila, justamente para preparar aquela girafa para fugir, correr, se proteger daquela situação. Por isso que a pupila dilata para enxergar melhor. O coração fica mais acelerado, mesmo porque o sangue precisa levar mais oxigênio para o corpo, né, na corrente sanguínea. Os brônquios eles ficam mais dilatados para captar mais oxigênio, por isso que ela ficará provavelmente com a respiração mais ofegante. E o tônus muscular também ficará modificado para correr daquele leão. E por que eu estou trazendo esse exemplo da girafa? Se nós pararmos para imaginar, não sei se alguém aqui que está assistindo já se deparou com isso, está andando numa rua escura e se deparar com dois motoqueiros, né, se aproximando. É uma situação de perigo, o cérebro provavelmente vai interpretar aquilo como algo que pode ameaçar a sobrevivência e esses sintomas serão parecidos também. O cérebro vai desencadear, né, esses sintomas para o corpo de sudorese, dilatação da pupila, os brônquios também ficarão dilatados, o indivíduo ficará mais ofegante e justamente por interpretar aquela situação como algo que vai ameaçar a sobrevivência, né? É um padrão de ansiedade, só que essa ansiedade ela já é natural. O que acontece no transtorno da ansiedade é que o cérebro interpreta essa situação de formas muito variadas. Então, muitas vezes não é necessariamente uma situação de perigo, mas o indivíduo ele manifesta esses sintomas, assim como o exemplo da girafa, assim como o exemplo de alguém que se depara com dois motoqueiros numa moto. Você falou agora de dois motoqueiros numa moto, eu só lembrei de mim, né? Porque eu não posso ver duas pessoas numa moto que eu tenho vontade de sair correndo. Depois que eu fui assaltada, gente, se eu andar na rua, eu desconfio de todo mundo. E se tiver duas pessoas numa moto, a minha vontade é sair correndo e me esconder em algum lugar. E essa situação se parece muito com outros contextos que envolvem situações cruciais, como entrevista de emprego, palestrar. Esse momento seminário, aqui também, né, é de muita responsabilidade, né? Também eu fico um pouco nervoso, né? Não deixa de ter alguns sintomas de ansiedade, mas não se configura necessariamente como um transtorno de ansiedade. A ansiedade é muito importante porque ela tem valor de sobrevivência. Ela vai me ajudar a pensar estratégias de enfrentar situações difíceis,
ter cuidado para não entrar em situações conflituosas e até mesmo ajudar a promover a nossa própria sobrevivência. Então, você está dizendo que existe uma grande diferença entre ser ansioso e ter ansiedade. Com certeza, com certeza. Mas assim, a ansiedade ela é considerada uma doença? De acordo com o Manual Estatístico de Diagnóstico dos Transtornos Mentais, ele foi, na verdade, descrito pela Associação Americana de Psiquiatria e é utilizado por todo mundo, né? Pelos psiquiatras, psicólogos, e relata bem que a ansiedade, na verdade, é um transtorno que agrupa outros transtornos, né? Então, nós temos a síndrome do pânico, nós temos a síndrome do pensamento acelerado, nós temos o transtorno da ansiedade generalizada, nós temos as fobias, que são várias. Então, a ansiedade ela pode ser um transtorno, certo? Ao mesmo tempo que ela é natural, ela é bem inerente mesmo ao nosso organismo, ela também pode ser um transtorno caso a frequência, a intensidade e a duração sejam muito elevadas, né? Então, se o indivíduo ele começa a ter problemas nos estudos, no trabalho, se ele tem essas reações orgânicas de maneiras muito variadas, né, e generalizadas, pode sim ser considerado como um transtorno de ansiedade. Entendi. E por ser esse transtorno ser considerado uma doença, a causa afastamento no trabalho, é possível a pessoa se afastar do trabalho legalmente pelo INSS por ter ansiedade? Sim, a depender do grau, da frequência, da intensidade, se forem muito elevados, sim. E quais são as consequências de quem não trata da ansiedade? Bom, um dos sintomas da ansiedade é justamente esses pensamentos acelerados, essa sensação de que coisas ruins podem acontecer. Justamente como eu expliquei no início, o cérebro ele fica condicionado a prestar atenção nos possíveis perigos. Então, por isso que o indivíduo ele fica com aquela sensação angustiante de que algo ruim pode acontecer, o coração fica muito acelerado, fica com falta de ar, algumas pessoas têm sintomas muito parecidos com dor de barriga, e pode ter muitos prejuízos. Inclusive, um dos sintomas da ansiedade é a dificuldade com o desempenho. É muito incompatível você sentir os sintomas da ansiedade e ao mesmo tempo você prestar atenção em algo que você está fazendo. Por isso que muitas pessoas não conseguem passar em concursos, em tirar boas notas na escola, prejudica realmente o desempenho acadêmico, no trabalho. Um dos comportamentos também da ansiedade, dos sintomas, é o comportamento impulsivo, que seria justamente fazer para depois pensar. Então tomar decisões muito precipitadas e acabar sofrendo uma série de consequências aversivas a partir disso. Então, o indivíduo no trabalho, por exemplo, ele pode ter muitos danos com isso, né? Os comportamentos impulsivos, a falta de concentração, o desconforto mesmo, né? Pode dificultar bastante o desempenho daquele funcionário. Então, em alguns casos, sim, é possível. Entendi, é muita coisa, né, gente? E outra coisa também que eu andei observando, pelo fato das pessoas não darem a devida importância a esse tema, tem muita gente que não leva a sério nem criança. É possível criança desenvolver ansiedade, porque muita gente diz que é frescura, que é drama de crianças. Criança também tem ansiedade? Olha, a ansiedade não escolhe idade. Então ela pode realmente afetar qualquer indivíduo, né? Agora, nas crianças, eu observo até mesmo na minha prática clínica que a ansiedade está muito ligada à dificuldade com a espera. É muito comum que o indivíduo se sinta ansioso também quando se depara com situações difíceis. Então, de repente, a criança não tem repertório para esperar, ela não sabe como esperar. Então, justamente por ter essa dificuldade, ela acaba manifestando essas sensações de ansiedade também. Mas é muito comum em crianças estarem ligados, né, ansiedade com dificuldade com esperar as coisas boas, por exemplo. E também tem muitas crianças que sofrem com esse tipo de ansiedade, que é prever situações difíceis, situações aversivas e manifestar. Antes de acontecer. Sim, sim. E a ansiedade, basicamente, ela está associada à depressão? Pode estar associada. Por exemplo, eu sei que o tema principal não é depressão, mas assim, digamos que eu prevejo que se eu sair de casa, eu terei uma crise de pânico. É muito comum na síndrome do pânico o indivíduo se isolar, ficar em casa. Uhum. Quanto mais eu me isolo, eu não saio, eu não vou para festas, eu não vou para a igreja, não vou para a faculdade, não vou para o trabalho. Quanto mais eu evito esses contextos sociais, maior é a tendência de eu desenvolver o transtorno depressivo, porque a vida começa a ficar muito preto e branco, eu começo a perder a graça mesmo, né, pelas coisas boas que tem na vida, porque eu não me exponho a essas coisas boas.
É muito importante isso. E outra coisa, Lucas, como é o tratamento da ansiedade? Como é possível tratar a ansiedade? É uma pergunta bem ampla, né? Mas eu posso dar aqui alguns modelos, né? Alguns exemplos. Vai depender muito do paciente, né? Na psicologia, nós encaramos o paciente como um ser único, um ser individual. Então não existe um modelo pronto para tratar a ansiedade, mas basicamente é ajudar o indivíduo a enfrentar essa ansiedade sem necessitar de comportamentos compulsivos. Por exemplo, é bem comum algumas pessoas comerem bastante quando estão ansiosas, e isso pode prejudicar a qualidade de vida. Então pode desenvolver hipertensão, diabetes, obesidade, e ficar muito mais vulnerável a outros problemas. Então isso é lidar com a ansiedade de uma forma disfuncional. Nós ajudamos aquele paciente a lidar de uma forma funcional com a ansiedade. Então procurar fazer exercício físico, procurar tomar medicação, né? Os psiquiatras, eles recomendam a medicação, claro, e maneiras mais saudáveis de lidar com essa ansiedade. Outras pessoas, quando estão ansiosas, entram em comportamentos evitativos, como eu falei no exemplo da síndrome do pânico. Então, não saio de casa porque eu não quero passar mal lá na rua. Ou então, não vou para aquela entrevista de emprego porque eu posso dar uma crise lá na frente do entrevistador. E acabar se isolando bastante. Então, também nós ajudamos o paciente a enfrentar essas situações nas quais ele vinha se esquivando, para que ele possa desenvolver justamente essa autoconfiança e ter uma qualidade de vida mais garantida. Mas são várias as técnicas. E assim, é possível tratar da ansiedade somente com o que você falou aí, com a prática de atividades físicas, somente com o modo natural, vamos dizer assim? No caso, só com atividades físicas, sem um tratamento profissional? Isso. Eu não vou dizer que é impossível, mas é pouco provável. Porque a ansiedade ela envolve uma complexidade muito grande e é muito necessário, é muito importante, melhor dizendo, que um profissional preparado possa acompanhar aquele paciente para que ele, inclusive, não se frustre nas tentativas de se livrar daquela ansiedade, porque é muito comum algumas pessoas chegarem no consultório dizendo que já tentou de todas as maneiras se livrar daquele problema e está completamente frustrado. Então já chega na terapia, na verdade, como um último recurso. É muito comum isso acontecer. E aí já chega com uma frustração enorme. Então é pouco provável que consiga se livrar da ansiedade através de técnicas alternativas. É muito mais seguro procurar realmente um acompanhamento profissional. Entendi. Também tem pessoas, né, que têm todos esses sintomas aí, mas não se sente ansioso. É possível a pessoa ter ansiedade e não saber que tem ansiedade? Sim, tem alguns pacientes que têm dificuldade com a discriminação do que está sentindo mesmo e talvez não consiga nomear como ansiedade, é bem capaz. E para a pessoa procurar um tratamento com psicólogo, precisa primeiro passar pelo médico? Não necessariamente, mas, por exemplo, para quem tem plano de saúde, é necessário pedir uma solicitação médica. Muitas vezes precisa de um CID mesmo, né, ali do médico, que o médico mesmo vai solicitar isso. Mas pelo SUS também, né, tem que passar pelo posto, vamos dizer, para o posto solicitar, né, para o médico do posto solicitar. Isso. Assim, Lucas, outra dúvida que eu tenho bastante, né, existe uma cura para ansiedade ou ela só é controlada, mas ela sempre vai existir ali? Bom, eu não diria necessariamente uma cura, mas o indivíduo, caso ele aprenda, né, faça um acompanhamento profissional seguro e aprenda a lidar de uma maneira funcional, adequada com a ansiedade, ele pode sim ter uma vida muito de qualidade, né? Então, saber lidar com a ansiedade, com seus mecanismos, né? Saber identificar o que é que alicia a ansiedade, o que fazer durante uma sensação de ansiedade é o mais importante. E o que tá pegando aí nesse tempo é a quarentena, né? Eu pude perceber que existe um grande número de pessoas que desenvolveram ou até mesmo agravaram sua ansiedade nessa quarentena. E o que a pessoa pode fazer além do acompanhamento profissional? Como você tem atendido os seus pacientes nesse momento? Algo que eu falei também no início dessa gravação foi que situações que denotam dificuldade tendem a eliciar ansiedade no indivíduo. Então, algumas pessoas não sabem como lidar
com situações que controlam ela. Então todos nós estamos controlados pela quarentena. Então nós estamos vendo aí muitas pessoas que sempre tiveram habilidades para atingirem os seus objetivos, tipo, nada segura aquela pessoa, mas agora nós estamos sem saber quando é que uma medida preventiva, né, do contágio do vírus será descoberta, né, a vacina, ninguém sabe nada. Tá tudo muito incerto, as pessoas estão obrigadas a ficar em casa, a ficarem em isolamento, obrigadas, né, teoricamente. Mas algumas pessoas acabam tendo ansiedade por essa situação, porque pela primeira vez, talvez, elas estão sendo controladas por algo. Então não sabe como lidar com esse fato de ser controlado por alguma coisa. Muitas vezes está acostumado a sempre ter o controle de tudo. E agora está sendo justamente o oposto. Né? Então algumas pessoas podem se sentir ansiosas com isso. E a recomendação que eu dou, claro que é uma recomendação superficial, né? Mas que pode ajudar, seria, primeiro, aceitar a realidade como ela é e se readaptar a isso. Não ficar tentando remar contra a maré, né? Porque isso pode dificultar bastante, muito mais. E procurar viver, né, momentos que ainda são possíveis de serem vividos, momentos satisfatórios em família, assistir um bom filme em casa mesmo, fazer uma receita em família, fazer coisas que são... Ler um bom livro, descansar bastante, né? Fazer coisas que ainda são legais e que são possíveis fazer e que muitas vezes também até despertam sensações, né, de bem-estar mesmo no indivíduo. Vão namorar, meu povo, entendeu? Obrigado, Lucas, por participar, né? Eu espero que tenham tirado todas as suas dúvidas. Se você se sente ansioso ou tem algum outro sintomas, escreve aí nos comentários. E não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e segue a gente lá no Instagram. Obrigado. Até a próxima, gente. Tchau.